Olá e obrigada por estarem connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman, Dr. Leitman, olá a todos. Olá, tal, Mendelbaum, vai Moshe, tal, olá. Hoje gostaríamos de aprender um pouco mais acerca do tópico que eu sinto que é o mais importante na vida, que é a conexão entre o homem e Deus. E para termos uma boa conexão, não tínhamos nada para aprender. Se todas as nossas orações forem respondidas, nós estaríamos também aqui sentados, só olhando para a vida. Este não é o caso. E gostaríamos de aprender para entender melhor como esta realidade funciona, qual é a lei que nos opera na realidade, para levarmos a nossa vida para um lugar melhor. Tal, tal sim, tivemos conversas muito interessantes. A conversa acerca da essência da nossa existência e desde da primeira conversa comecei a ler artigos de física e de Einstein e vemos como realmente as leis da realidade, as... o que eu gosto nestas conversas é que podemos de forma prática aprender como a entender esta sublimidade da realidade e como carregar nos botões corretamente para o podermos mudar para o melhor, para a nossa oração ser compreendida e atendida. E, portanto, por trás da palavra oração está a ação mais essencial que podemos fazer para criar uma mudança positiva. E hoje gostaríamos de chamar ou de falar da oração que nos explicou que é a mais importante, que é quando algumas pessoas se juntam e pedem juntas para melhorar a realidade, para tornar o mundo melhor. É uma espécie de regra de que a sua oração é atendida. E gostávamos de compreender porque que é assim, porque que quando algumas pessoas se juntam, a hipótese da sua oração ser atendida é maior. Doutor, não foi o que eu disse? Tal sim, foi o que nos disse no programa anterior, que se queremos que a nossa oração seja atendida, temos que orar pelo bem-estar do mundo e se algumas pessoas se juntarem, conectarem os seus corações com esse propósito, então a sua oração é verdadeiramente... Pronto, então vamos fazer isso e já sabe. Vamos escolher uma área grande, escolhemos a China, tem lá lugar para milhões e milhões de pessoas. Juntamos esses 10 milhões de pessoas lá e então conectamos todo o mundo. Podemos conectar 1 bilhão de pessoas, como as pessoas se conectam através do futebol ou do Mundial. E então, se pedirmos junto, nós queremos que as coisas sejam boas, já está. Queremos que moedas de ouro caiam do céu, acha que vão cair? Tal, provavelmente não. Então, qual é a diferença entre pedir por moedas de ouro e outra coisa qualquer? Por que é que não acontece? Porque nós estamos a pedir. Eu sei que em tempos de guerra, quantas pessoas gostariam que terminasse a Segunda Guerra Mundial, suponhamos, ou determinados desastres, porque é que acontecem? Ou seja, uma assembleia de pessoas que se juntam, ainda assim, não consegue alcançar uma boa conclusão. Tal e por que não, Dr. Leitner? Eu até diria melhor que se uma tal assembleia de pessoas que se junta e pede para uma coisa boa acontecer, que algo bom finalmente lhes aconteça, normalmente acontece precisamente o oposto. Normalmente acontece o oposto. E isto leva-nos a pensar. Nós não conhecemos esta regra da natureza, em que a natureza exige de nós que estejamos em ama o teu próximo como a ti próprio. Este é o estado que temos que alcançar. E se pedirmos, mesmo os bilhões de pessoas, todos nós até, os 8 bilhões do fundo do coração, nos nossos pensamentos, todos nós estamos a pedir que as coisas estejam boas. E vamos unir. E vamos clamar juntos que as coisas sejam boas. Não vão ser. Porque não estão a pedir para alcançar ama o teu próximo como a ti próprio. E o que é que isso significa? Doutor Adnan, que antes de mais temos que nos preparar. Temos que nos educar até a um ponto em que vamos sentir
que bom é amar os outros. E então, quando quisermos que o mundo seja organizado desta forma, para que todos estejamos em amor, todos à volta do mundo, então vamos sentir-nos bem. Nós temos que mudar os nossos valores, em que o maior e o mais importante seja amor aos outros e que o amor aos outros seja sentido por nós como a melhor coisa possível. Que realmente, se quisermos isso, então vai acontecer. Se isto é o que pedirmos, vai acontecer. Ou seja, antes da oração, tem que haver uma preparação para a oração, que é chamada uma oração antes da oração, em que então nos preparamos para o conhecimento e o entendimento que uma coisa boa é doação aos outros. Que esta é a única forma através da qual podemos ser felizes. E não felizes nos nossos vasos egoístas, mas acima deles. Apesar deles. É por cima deles. E então a pessoa tem que preparar-se por muito tempo. Possivelmente até vários anos, mas já não vai comportar-se da forma como se comportaria ao longo das dezenas de anos do nosso desenvolvimento humano, em que clamamos a cada momento, a cada pessoa, ao longo das gerações, e não há resposta. E portanto as pessoas pensam que estamos a operar em algum vazio, que não há nada nem ninguém para quem nos voltarmos. Temos que nos voltar o nosso coração, para que o nosso coração conecte com os outros corações, para que todos sejamos um sistema, para que sejamos um sistema integral, onde o nosso coração participe também, como um sistema uniforme. Tal, e porquê é que precisamos de orar para isto acontecer, mudar os valores, unirmos? Dr. Reitman, falamos isto da última vez, que orar significa fazer um julgamento próprio, ser como que um juiz para nós próprios. E então examinamos se realmente estamos para com o amor aos outros ou não. Tal, mas sim, voltamos para uma força que está acima de nós, do Reitman. Não, não temos ninguém para quem nos voltar. Existe uma força na natureza para quem nos podermos voltar, mas essa força existe em nós, existe em todo o lado. Se queremos unir-nos com essa força, que existe na realidade, então alcançamos-la. Em qualquer lado, em todo o lugar. Não precisamos de horas específicas ou de uma direção específica. Se queremos amar os outros, podemos clamar sozinhos. Mas verdadeiramente que a nossa oração seja uma oração benéfica, correta, benéfica, ao construir uma infraestrutura para ela, ou seja, um desejo, uma direção. Então, na prática, estamos num mundo de tal maneira corpórea e temos que conectar pelo menos 10 pessoas e para orarmos juntos, pedirmos juntos. Pedir o quê? Que desejamos ser um. E através disto queremos unir com a natureza, não porque queremos unir-nos com a natureza do ponto de vista ecológico, mas porque queremos alcançar um estado em que na doação mútua entre nós também doamos a toda a natureza. Um até poderia dizer a divindade, em que unimos como um. E existem muitos discernimentos aqui, muitos níveis, diferentes formas de revelação, sentir, mas no fundo isto é o que precisam de pedir. Caso contrário, não é uma oração. Uma oração, tal como dissemos, se bem me lembro, tem que ser uma oração pelo coletivo. Tal, então há algo que temos que entender aqui. Por um lado, a pessoa ora para mudar, para estar mais em harmonia com a força da natureza, do amor, da doação,
e adapta-se melhor ao mundo, as coisas vão ser melhores desta forma. Dr. Leitman, não. Novamente. Está como que a torcer estas coisas para elas saírem assim um bocadinho distorcidas. Tal. Então corrija-me. A pessoa quando ora analisa-se, julga-se. O que é isso, Dr. Leitman? Temos que alcançar um estado através de um determinado método que é chamado uma educação cabalística, uma educação integral. Temos que alcançar um estado que o que é bom para nós seja o amor para os outros, pelos outros. E então, certamente, vamos pedir que isso aconteça, que exista, que pensemos nisto e dessa forma curar, relacionarmos com toda a vida desta forma. E também temos que encontrar outras pessoas que são como nós. E junto com elas, entre nós, determinar uma relação de amor mútuo. E então, deste amor mútuo, em que conectamos como um entre nós, podemos voltar-nos para esta força única que preenche toda a realidade, que é chamada força superior, ou o Criador, ou a divindade, ou a natureza. Tal. Então, qual é a diferença entre o trabalho que é feito de forma pessoal e o trabalho que é feito em conjunto, quando as pessoas se reúnem? Por que é assim tão importante que existam outras pessoas à nossa volta? Dr. Leitman, porque então é possível dizer que queremos algo em conjunto, que queremos a doação, que tem verdadeiramente uma tendência para amor mútuo. Tal, e se eu fizer por mim próprio, não é o que eu quero, é certo que não é o que quer. Talvez não queira, mas não quer isto com certeza. E por que é tão difícil, diz a tal, Dr. Leitman? Porque para nos aproximarmos de amor aos outros é muito difícil. E, portanto, existe uma exigência de que a oração possa ser apenas num grupo de 10, ou seja, 10 homens juntos podem unir-se. Gever, em hebraico, vem da palavra leit gaber, superar. A mulher também pode fazer isto, mas a definição da pessoa que sai do seu ego, que quer conectar-se com os outros para amar os outros, doar aos outros, sair dele próprio, resolver o problema dos outros, servir toda a humanidade para alcançar a adesão com a força superior, com o Criador, isso é chamado um Gever, um homem da palavra Leit Gaber, superar o seu ego, elevar-se acima da sua natureza. E, portanto, exigimos estar numa conexão de uma dezena. E isso é chamada a oração do coletivo, em que não oramos por nós próprios, mas oramos por todos. Que todos queiram estar nisso. Cada um, como se uníssemos, como se neste ponto unimos entre nós como um. Isto é o que somos, não vários corpos. Tal. Então, o que é que acontece durante uma reunião destas em que pedimos juntos? Como é que isto nos influencia quando estamos com outras pessoas? Então, começamos a sentir como nos transcendemos, nos elevamos acima de nós próprios, ficamos incluídos em todos, perdemos-nos em todos os outros, sentimos em vez de nós, em vez de eu, nós, em vez de nós, um, e dentro deste um, sentimos esta força do amor, esta força interna que existe na natureza chamada divindade. E então, como resultado disso, começamos a influenciar toda a realidade de formas diferentes. Queremos que eles se juntem também, porque através disso sentimos quanto revelamos a alegria, a intensidade e a alegria do nosso amor para com os outros faz com que tenhamos que sair para os outros. E não é que saímos para os outros para beneficiar de alguma coisa, para sermos bem-sucedidos ou para ganhar as eleições, como vemos que todos falam acerca de amar os outros, ou para alcançar outros assuntos egoístas. Mas
Não é que estejamos envolvidos no amor aos outros e através disto queremos ser bem-sucedidos de alguma forma. Mas o amor aos outros em si é suficiente para estarmos a doar amor a todos. E não queremos nada para além desse resultado. Queremos que todos se juntem no amor aos outros. Não para nós, ou para o meu partido, ou para alguma força que eu tenha, mas apenas amor aos outros. Ou seja, tudo para fora de nós. Olha, eu quero ver se entendi aquilo que está a dizer. Há um momento disse que na natureza existe como se esta força de amor que opera, Dr. Leitman, certo? Que também podemos chamar de Deus. E então esta força interna que opera na natureza diz que existe na realidade em todo lado, Dr. Leitman, certo? Ora, nem em todos os lados, não em nenhum sítio específico. Dr. Leitman, mas está oculta. Ora, é como se estivesse oculta em todo lado, em toda a realidade. Dr. Leitman, está oculta de acordo com a disparidade de forma com a realidade. Onde há mais egoísmo é mais oculta, onde há menos egoísmo é menos oculta. Há 125 níveis de ocultação. Ora, ok, antes da ocultação, quero compreender como é que isto é construído na realidade em si próprio. Disse que na natureza existe uma força que opera, que é como se fosse uma força boa e positiva. Dr. Leitman, certo. Ora, faz apenas o bem. Dr. Leitman, certo. Agora, se eu pegar na minha vida e não vir exatamente que tudo é bom aí, então é porque estamos opostos a esta força? Dr. Leitman, na medida em que é oposto a essa força, sente a oposição a tudo, sente-se mal. Ora, todo o mal na minha vida é porque somos opostos a essa força, Dr. Leitman, certo? A força geral que opera na natureza. Portanto, quanto mais semelhante eu for a essa força e melhor como esta força, então dessa mesma forma a nossa vida vai transformar-se de mal para bem, Dr. Leitman, certo? Na medida em que muda, em que quer estar em doação, em amor, em conexão, alcança isto e sente-o como bem. Agora, quando me falta algo, eu estou a orar, não necessariamente em palavras, mas eu sinto que algo se mexe no meu coração quando o meu coração chora por algo. E está a dizer, veja, que o seu coração está a pedir por algo, que está a pedir por algo que falta, que não é suficiente, porque há uma força oculta que, se não a tiver em consideração, não vai haver qualquer resposta à sua oração deste sistema no qual existe. Totalmente certo. Ora, então agora compreendo que o grande segredo sobre como receber uma resposta do sistema é que diz que, no geral, aquilo que temos que fazer temos que nos voltar para o nosso coração, começar a trabalhar com o nosso coração. Temos que começar a mudar o nosso coração de uma frequência em que tudo está direcionado para mim, para o meu benefício, absorver tudo para mim, recolher tudo para mim, para uma direção exterior, especialmente para fora, para os outros, dar, amar, etc. Então, toda esta história de pegar no meu coração e de mudar as engrenagens, em vez de trabalhar para benefício próprio, trabalhar para o exterior, é para ficarmos cada vez mais semelhantes a essa força interna que opera na natureza. Dr. Leitman, certo? Ora, e se eu fizer esta oposição e o meu coração começar a trabalhar para fora, em vez de trabalhar para o benefício próprio, sinto amor, Dr. Leitman, gradualmente. Ora, sim, mas vamos andar mais depressa. Minha vida vai ficar toda bem, os meus problemas desaparecem? Dr. Leitman, certo. Ora, para onde é que foi? Dr. Leitman, o seu desejo mudou. Você quer amar os outros e alcança o amor aos outros. É a única coisa pela qual pode falar. Ora, mas os problemas para onde foram? Dr. Leitman, os problemas não os sente. Sente os seus problemas no desejo egoísta. O seu ego inverteu-se para estar em amor aos outros em vez de amor próprio. Portanto, alcança o preenchimento do amor aos outros, em que ama os outros e tem prazer com isso. Ok, vou perguntar de um ângulo diferente. Vamos dizer Deus nos livre, alguém está muito doente. E
ou seja, antes aprendi como orar corretamente e o meu coração ora que o amigo fique saudável. Está a dizer que esta oração não vai ser atendida, pergunto-lhe porquê, e diz que existe um sistema que opera e eu tenho que o aprender. E então começo a aprender e compreendo que até eu ficar melhor, a minha vida não vai ficar boa. Até eu ficar tão bom com esta força e eu não vou sentir-me bem. Ok, então suponhamos que o meu coração se inverteu e eu fico bom. A doença do meu filho dissipa-se, Dr. Leitman, possivelmente, porque não está ainda num coração que está completo. Está a avançar gradualmente em amor aos outros, por etapas, num círculo cada vez maior, até que engloba, compreende todo o mundo dentro de si e tem amor por todo o mundo. E se então assim, o seu filho também está incluído aí, claro. Mas em que círculo é que o seu filho vai estar incluído e vai ser curado? Isso não posso dizer nada acerca disso. Ora, estas são as fases que descreveu anteriormente, Dr. Leitman, sim. Ora, ok, eu não quero etapas, quero a imagem final. Dr. Leitman, a imagem final é que tudo está preenchido com bem. Ora, ok. Então eu compreendo umas coisas simples. Deixa eu ver se entendo corretamente. Está a dizer que toda a realidade existe uma força boa, que é amor e doação, que opera e que nós sentimos diferentes problemas na vida porque não somos como esta força. Se começarmos a corrigir o nosso coração, temos que nos voltar para o nosso coração para ele conectar com os outros. Se nós invertermos o nosso coração para ele funcionar para o benefício dos outros, esse bem vem para a nossa vida cada vez mais. E se alcançarmos o fim, então voltamos todo o nosso coração para os outros, Dr. Ottman, na medida em que o seu coração já não lhe pertence, mas pertence aos outros, essa parte do coração está preenchida com bem. E então, deste lugar, queremos conectar novamente com a oração do coletivo. Aqui, o que ele diz, eu concordo com parcialmente, ou seja, a correção do coração é impossível sem conectarmos com todas as pessoas. De forma teórica é impossível. Suponhamos que eu amo toda a gente. Qualquer um pode dizer isso. Mas nós temos que, de forma prática, ensinar as pessoas o que é que significa amar os outros, e é verdade que começamos sempre de forma egoísta para começarmos a receber benefício disso, mas depois mudamos os nossos valores, em que já não pensamos acerca de nós, mas do amor aos outros, que está fora de nós, tudo que está fora de nós e que queremos contribuir para isso de forma total e completa. E nessa medida, conectamos com essa tarefa fora de nós, fora do nosso ego, e então alcançamos um desejo que é chamado o pilar da oração. E então, neste pilar da oração, o nosso pedido opera na realidade e dá-nos tudo o que pedimos. E o que é que estamos a pedir então, Dr. Leitman? Que todos estejam bem. E também nós próprios, depois no final. Tal como diz no livro da oração judaica, por isto, aquilo, as nações do mundo e por nós lá no fim. E é precisamente assim que acontece. Oran, que é este pilar que descreveu, Dr. Leitman? É um pilar de oração, onde a oração permanece em frente à parede, ou em frente a um pilar, ou uma coluna. Oran, na sinagoga. Dr. Leitman, sim, suponhamos que sim, é chamada um pilar, a linha do meio. Isso significa que conectamos a força boa e má em conjunto, para que do fundo do nosso coração, todo o nosso coração, a pessoa também tem algum bem no seu coração contra todo o mal, então aí conectamos todas as partes do coração e levamos-los para a correção geral, tudo para o amor aos outros. Então, eu quero perguntar outra coisa, já que estamos a falar de algo assim abstrato, Dr. Leitman, abstrato, tal, é um pouco difícil de compreender. Dr. Leitman, ok. Nos nossos programas anteriores falamos de que as pessoas fora de nós são uma projeção da nossa interioridade e compreendemos que o nosso trabalho é corrigir-nos e como resultado nisso a realidade vai mudar.
E agora diz que temos que nos unir, fazer um trabalho juntos. Como é que isso coincide com tudo depende da nossa correção? Para que é que precisamos das outras pessoas? Doutora, também não podemos fazê-lo sem elas. Sem elas significa que não estamos a trabalhar na direção de amor aos outros. Podemos sentar-nos e imaginar e filosofar acerca disso, escrever livros e ensaios acerca de amor aos outros, mas na verdade, nada em nós vai mudar. Temos que o fazer na prática. Estamos a viver num mundo de ações e, portanto, vivemos num corpo. E, portanto, temos que determinar apenas na prática entre nós, de uma forma que homens, mulheres, crianças, todos vão receber a educação, que isto é o que temos que fazer e fazer isto na prática entre nós. Ou seja, em qualquer lugar no mundo, nas lojas, no trabalho, em casa, ou seja, em diferentes estados, amor para com os outros. O outro significa que ele não está dentro do nosso desejo, dentro do nosso coração, em alguma medida, e precisamos de alcançar amor em direção ao outro, ou seja, conectá-lo, trazê-lo para o meu coração ou levar o meu coração para ele. Então, eventualmente, a responsabilidade é nossa, a correção é para nossa, levá-lo a cabo em toda a humanidade. Bem, primeiro começamos por 10 pessoas, até que todos os bilhões se tornem parte disso, porque fazem parte do meu estado, fazem parte da nossa alma. Quanto mais conectarmos com a parte da nossa alma em amor, adquirimos a nossa alma. Através disto adquirimos a nossa alma. A nossa alma está neles, não está em nós. Quanto mais saímos de nós para eles, aí encontramos a alma, o mundo superior, o meu próximo mundo, que é onde se encontra. No nosso tempo acabou, Dr. Lightman. Gostávamos de continuar a falar disto. Muito obrigada, obrigada tal, obrigada por estar connosco. Tudo.